Olá, eu sou a professora Regina Negri Pagani, sou professora e pesquisadora na UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Ponta Grossa, e nós vamos trabalhar juntos, então, neste canal, a revisão sistemática de literatura, mais especificamente a Methode Ordinatio. Na aula de hoje, nós vamos, então, trabalhar as ferramentas que são utilizadas pela Methode. A Methode é uma metodologia bastante simples para revisão de sistemática de literatura e construção do estado da arte. E ela trabalha com algumas ferramentas. Pode, então, por vezes, para aqueles pesquisadores que não estão habituados com a Methode, achar que ela é um pouco complicada, mas nós veremos, então, neste capítulo, nesta aula de hoje, que ela não é difícil. Então, a Methode Ordinatio é uma metodologia para revisão sistemática de literatura e construção do estado da arte. Essa é a nossa segunda aula. Nós vamos, então, trabalhar as ferramentas utilizadas pela Methode Ordinatio. Bem, quais são essas ferramentas? Então, para nós realizarmos uma boa revisão sistemática de literatura, existem algumas ferramentas necessárias. A primeira delas são as bases de dados bibliográficos. Essas bases de dados é onde nós, então, encontramos todos os trabalhos científicos necessários para a construção do referencial teórico do seu artigo. Então, é necessário para o pesquisador aprender a trabalhar com as bases de dados, como, por exemplo, a Science Direct, a Scopus, a Web of Science, Emerald e inúmeras outras bases. Digamos, as bases de dados bibliográficos, as melhores bases para você trabalhar, depende muito da área, depende muito do seu campo de estudos. Essas que eu apresentei para vocês são as mais significativas para a minha área, que é a transferência de tecnologia, Smart Cities. Agora, para a sua área, por exemplo, se você trabalhar na área da medicina, eu tenho muitos programas de pós-graduação que fazem o curso comigo, então eles trabalham com a PubMed, trabalham também com a Springer, então você vai descobrir quais são as suas bases de dados mais importantes, tá bem? Bem, nós também trabalhamos com gerenciadores de referências. Então, vocês já devem ter ouvido falar do EndNote, vocês devem ter ouvido falar do Zotero. Nós trabalhamos aqui com os seguintes gerenciadores de referências, o Mendeley, e trabalhamos também com o JabRef. O Mendeley, ele é um gerenciador de referência utilizado pela maioria dos pesquisadores internacionais. Além dele ser um gerenciador de referência gratuito, ele também pode ser utilizado online, o que facilita bastante a sua vida, porque vamos imaginar que você viajou e acabou não levando o seu notebook. Quando você acessar qualquer outro terminal, qualquer outro computador e você entrar com as suas credenciais, imediatamente você pode fazer, então, digamos, a sincronização e ter todos esses trabalhos com você lá no desktop onde você estiver trabalhando. O JabRef, ele é um gerenciador de referências que trabalha bastante, que trabalha com o LaTeX, o formato dele é o BibTeX. Então, por que nós trabalhamos com esses dois? Cada um desses dois gerenciadores, eles têm uma função bastante específica dentro da Methode. Eu não consigo trabalhar ou só com um ou só com outro. Eu já tentei fazer dessa forma, mas acredito ainda que, trabalhando com os dois, por mais complexo que possa parecer, facilita sobremaneira o seu trabalho. O Mendeley, ele é bastante específico, ele é bastante útil quando você vai, então, eliminar aqueles trabalhos em duplicata. E o JabRef, por sua vez, ele é utilizado para você exportar para uma planilha em Excel, que nós utilizamos, então, essa planilha com a nossa metodologia. Então, por isso que eu não consigo trabalhar ou só com um ou só com outro. Alguns pesquisadores, nos inúmeros cursos que eu já ministrei, alguns já vieram. Não, professora, mas podemos trabalhar ou só com um ou só com outro? Impossível, pelo menos por enquanto.
eu não consigo exportar do Mendeley direto para o Excel. Por quê? Porque, por exemplo, um artigo que tenha lá 5 autores, ele vai criar uma linha para cada autor no Excel, o que não resolve o meu problema. Por sua vez, se eu for trabalhar só com JabRef, que eu consigo exportar das bases de dados utilizando o JabRef, eu vou ter um problema. Por quê? Porque quando eu faço a eliminação de trabalhos em duplicata, o JabRef, ele me faz ficar comparando entre 2 arquivos. Então, eu tenho que ficar selecionando o da direita ou da esquerda, o que também não é muito prático. Então, por isso, é mais fácil, mais rápido trabalhar com esses 2 gerenciadores. Mas eu passo para vocês detalhado, passo a passo, e vocês vão perceber o quão fácil se torna trabalhar com esses gerenciadores depois que você já, digamos, fez digamos, a segunda ou a terceira aplicação com a Method. Mas fiquem tranquilos que é bastante fácil, posso garantir para vocês. E a última ferramenta é uma planilha eletrônica. Então, é necessário que você tenha pelo menos um mínimo conhecimento de Excel. Por quê? Para você poder editar uma planilha, inserir uma fórmula, formatar uma célula, eliminar uma linha em branco e assim por diante. Então, em síntese, as 3 ferramentas necessárias são as bases de dados, o gerenciador de referências e o Excel. Então, quando você se deparar com aquele pensamento de que é muito complexo trabalhar com a Method, eu digo para vocês, não é, porque você vai precisar, enquanto pesquisador, você precisa saber trabalhar com todas essas ferramentas. Aqui na Method, a gente condensa todas elas, a gente organiza, né, a utilização de cada uma delas e o seu trabalho acaba ficando muito, muito mais rápido. Bem, então, os procedimentos iniciais para você trabalhar com essa metodologia, deixa eu erguer aqui, para deixar um pouquinho fora da nossa visão, isso. Então, você precisa, primeiramente, instalar um gerenciador de referências. Aqui eu coloquei da sua preferência, porque eu já trabalhei com Zotero, eu já trabalhei com EndNote, mas realmente eu acabo trabalhando com o Mendeley, que é o mais, digamos, é o mais friendly, né, de todos esses. Talvez eu diria que o Zotero é a versão mais friendly, só que o Zotero ele é limitado, ele não baixa de muitas bases de dados. E, na verdade, ele baixa de pouquíssimas bases de dados. O EndNote baixa de praticamente todas as bases de dados, mas ele é um software pago. E eu também já me deparei com alguns problemas, que sempre quando eu ia, digamos assim, voltar para buscar esses dados, para inserir na minha pesquisa, eu me perdia um pouco nos artigos, eu não encontrava consistências. Claro que provavelmente é um problema meu enquanto usuária, tá? Porque o programa realmente ele é bastante excelente. Mas o Mendeley, ele reúne todas essas características, que além dele ser friendly, além dele baixar de todas as bases de dados, ele ainda é de fácil, digamos, ele é confiável, ele é de fácil utilização para vocês. E além de ser conhecido internacionalmente, claro, bastante importante para nós pesquisadores, ele é gratuito. Você pode baixar o Mendeley direto sem ter um vídeo tutorial, ou você pode buscar um dos diversos vídeos tutoriais de como baixar o Mendeley no próprio YouTube, mas eu realmente creio que não há necessidade. De qualquer maneira, no meu vídeo aqui embaixo, vocês têm o link que vocês podem então acessar direto o link para vocês fazerem o download do Mendeley, tanto o online quanto o desktop. É só vocês consultarem depois os links abaixo nos comentários. Essa é a interface do Mendeley. Então, esse Mendeley é o meu, ele já está todo preenchido, eu já fiz buscas, já baixei artigos, por isso que ele está assim, todo preenchidinho. O de vocês, quando vocês baixarem pela primeira vez, ele vai estar provavelmente em branco, tá? É isso que vocês precisam fazer nesse primeiro momento. Apenas fazer o download do Mendeley no desktop e também na versão online para você poder fazer a sincronização depois. E esta é a interface do JabRef. O meu JabRef está bem branquinho, digamos, ele está limpinho, porque
eu acabei reinstalando o meu JabRef no computador. Mas vocês vão instalar e quando a gente começar a baixar, vocês vão perceber que ele tem, de uma certa maneira, muita similaridade com o Mendeley, até porque os dois são gerenciadores de referências. E também, para instalar o Mendeley, eu também deixei ali no link abaixo, digamos, na descrição do vídeo, também tem ali o link para vocês baixarem o JabRef bem tranquilamente, sem errarem qual o software a ser baixado. Bem, com relação às bases de dados, eu vou solicitar a vocês que façam o acesso via CAFE-CAPES. Não tem esse acento ali no café, tá? É CAFE-CAPES. Por que fazer o acesso via CAFE-CAPES? Porque quando você está acessando da sua universidade, então você vai ter acesso direto à base de dados da CAPES. Mas quando você está trabalhando da sua casa, você não tem esse mesmo acesso. Então, o teu acesso remoto para você fazer as buscas, né, as pesquisas lá da sua casa, é via CAFE-CAPES. Eu também vou deixar o link do CAFE-CAPES para vocês ali abaixo no vídeo para facilitar a vida de vocês. Mas quando vocês buscam, então, no Google, vocês vão encontrar digamos, essa interface aqui, olha, vocês vão encontrar lá no link que eu mandei para vocês, vão selecionar e vocês vão chegar a esse acesso remoto via CAFE-CAPES. Aqui, ele vai pedir para você selecionar, aqui, olha, se vocês veem o meu cursor, ele vai pedir para você selecionar a sua universidade. Então, você deve estar matriculado em uma universidade estadual ou em uma universidade federal, que são as universidades que têm acesso às bases de dados CAPES. É claro que outras universidades privadas também têm esse acesso a base de dados da CAPES, mas que eu não saberia dizer aqui para vocês nesse momento. De qualquer maneira, se você trabalhar com as credenciais da sua universidade, é só você digitar um nome para você ver se a sua universidade tem ou não convênio com a base, né, com a CAFE-CAPES. Aqui, então, você tem a situação, você tem aqui essa janelinha e que você vai digitar a sigla ou o nome da sua instituição. Então, quando você digita o nome da sua instituição, você vai ter acesso às bases de dados. Por exemplo, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a minha afiliação, quando eu começo a digitar, eu já localizo aqui abaixo. Assim que eu seleciono, eu vou, então, acessar a minha base de dados, tá bem? Então, por hoje, é isso que eu gostaria de passar para vocês. As referências, as principais referências sobre os artigos não são apenas essas. No nosso Google Scholar, nós temos 90 citações. Então, todas aquelas citações que nós temos lá no Google Scholar, você pode utilizar como referências para o seu trabalho. Então, essas duas referências são referências em que nós publicamos digamos, os artigos originais, né, da Method em inglês e em português, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje e nós teremos mais atividades, teremos mais aulas e eu vou postar para vocês aqui no nosso canal. Então, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar o comentário abaixo de vocês aqui no vídeo ou vocês podem também mandar um e-mail direto para o Gmail. Vou pedir para que vocês curtam a nossa página, é só você clicar ali, na verdade, é se inscrever na nossa página, né, no YouTube, inscreva-se no nosso canal para que vocês tenham, então, acesso a materiais que nós postemos aqui no futuro, tá bem? Então, vejo vocês na próxima. Até mais!